agora mais perto de você. E hoje conversando com o José Diniz Júnior, ele é escritor, é autor entre os livros que ele já escreveu, Passa o Tempo em Passa Quatro. Vamos falar um pouquinho aí da nossa cidade, né? Cidade de Passa Quatro, que embora eu não tenha nascido aqui, né? Mas se for contar os tempos, meus tempos de vida, hoje Passa Quatro foi a cidade que eu mais morei em minha vida, né? E eu tive aqui na década de 70 estudando, mas visitava a cidade desde pequenininho, né? Que eu visitava a cidade com os meus pais. E eu queria que você falasse um pouco do livro, né? E em que você se baseou para escrever o livro, né? Que se chama aí Passa o Tempo em Passa Quatro. Bem, eu me baseei naquilo que eu vivia. Evidentemente, como eu sou um jornalista, eu tenho que me reportar aquelas coisas que eu vivi. Por exemplo, na feira tinha um campo, um campo de futebol, atrás da igreja de Santa Terezinha, que praticamente ali era o quintal da minha casa. Que hoje é ali onde tem a indústria conhecimento do Passa Quatro, e também o ginásio. Tem também aí o posto de saúde, né? Então, acho que tem um ginásio lá também, não? Tem Colégio. Tem um posto de saúde e tem a escola, né? Estadual. Então, praticamente, Odécio, todo final da tarde ali, para mim bastava atravessar a rua, que eu morava em frente à igreja, ali na rua Dr. Daniel de Carvalho. Final da tarde era 20, 30 garotos ali jogando futebol, que era uma delícia, né? Aquelas peladas que não existem mais, e o resultado é esse futebol que nós estamos vendo por aí, né? Mas eu vi a construção da igreja, praticamente a igreja Santa Terezinha, que a gente brincava nas areias da construção, que era uma pequena capela antes, depois construiu, me parece que João Rigotti, a pessoa que tocava isso. Naquele campo da feira, veio um time de profissionais do Rio, que chamava Madureira. Esse é um dos capítulos que eu conto no livro, inclusive com a foto do time do comercial de Passa Quatro. Por que veio Madureira? Porque teve um promotor público aqui, que chamava Dr. Weber Martins, que foi jogador do Madureira. Você vê que coisa interessante. E quando ele veio ser promotor, o que ele fez? Ele trouxe Madureira. Foi um acontecimento para a cidade, em 1958, você imagina, um time profissional que a gente na época só ouvia através das rádios cariocas, da Rádio Continental, Jorge Cury, Oduvaldo Cosi, aqueles locutores famosos, porque não havia ainda a televisão como é agora, e foi um acontecimento que ali na feira, em torno do campo, você não tinha como ficar ali de tanta gente. E o Carlos Brito, que me cedeu essa foto, o pai do menino que está nos filmando, me cedeu essa foto, que é uma história, porque afinal de contas, Odécio, foi um acontecimento, uma coisa que nunca Passa Quatro tinha visto, um time profissional, e naquele dia veio. Outro aspecto que eu relato no livro, quando existia o patronato Campos Sales, ali onde hoje é o fórum local, que os governantes de então acharam por bem trazer aqueles meninos sem pai, aqueles cariocas que hoje promovem arrastões nas praias, que faz o tráfico nos morros cariocas, Eduardo, e uma maneira de eles livrarem a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital da República, desses que eu considero como os avós dessa geração que hoje está infernizando a cidade maravilhosa. E eles vieram para cá, ficavam confinados ali dentro daquele espaço onde hoje funciona a rodoviária e o fórum. Que era o patronato. Patronato, né? E durante o dia eles prestavam serviço num sítio, numa fazendinha que tinha ali naquela subida, acho que é Pinheirinho, né, que chama aquele lugar? Fazendinha? Não, ali indo para Barrinha, indo para Barrinha, entre o bairro Santa Terezinha justamente. E a Barrinha. Então, eles prestavam serviço ali agrícolas, depois voltavam para dormir no patronato. Eu relato num dos capítulos também o Cine Renier, que na época que não havia televisão ainda, né? O único divertimento na cidade era o Cine Renier, onde muitos namoros começaram, né? Aquelas paqueras de
de fim de semana, sábado e domingo. Domingo tinha 2 sessões. Relato também a morte do Ivan Mota Dias, que hoje é nome de rua ali na esquina do Pontão, que foi um jovem da minha igreja presbiteriana, que fomos colegas, e que desapareceu na época da ditadura. Foi uma morte que ninguém soube explicar até hoje, que o corpo dele desapareceu, né? Ele foi estudar no Rio, se envolveu na luta armada. Eu conto do Zé Dirceu, que hoje, quando as pessoas falam em Passa Quatro, associam logo ao nome do Zé Dirceu de Oliveira, que foi chefe da Casa Civil do governo Lula, que hoje está nessa situação difícil, mas foi meu contemporâneo de ginásio São Miguel, entendeu, Eduardo? Eu conto como ele era, como ele é, nessas vezes que eu o encontrei aqui em Passa Quatro, conversamos afetuosamente, entendeu? Sem tocar em política, que não é o meu forte, acredito que para ele também não seria conveniente. E com isso, são 40 capítulos. Eu falo do Jardim dos Leões, como era o Jardim dos Leões, todo cercado de hibiscos, ciprestes, com 2 leões em escultura tamanho natural, e que era o Recanto dos Namorados na época, né? Eu acredito até que foi por isso que acabaram com aquele jardim, não sei, já não morava aqui. E são coisas que o passaquatrense de hoje possa tomar conhecimento de uma história bonita que teve na nossa cidade, entendeu? E é isso que eu escrevi, mais ou menos. Tem um ouvinte aqui que pergunta onde está sendo vendido o livro, né? Passa Quatro, Passa o Tempo em Passa Quatro. Na revistaria lá do Biluca, lá no Ponto 4, não sei se o nome é exatamente esse, Ponto 4, uma loja que tem lá na rua Tenente Viotti, lá na estação ferroviária também, o moço está vendendo para mim. Arte 4. Tem diversos locais pela cidade que está vendendo esse livro. Ok, e são agora 10 horas e 55 minutos, né? Então tá aí, o Cine Renier, né? Ele foi realmente um marco. Eu lembro, uma coisa que me deixa triste hoje é o seguinte, a gente lembra, pelo menos eu na década de 70, aquele centro da cidade era um formigueiro. Era o sábado, né? Sábado à noite e domingo à noite, tinha um Sex Sabe, né? Que reunia aí a galera. Então, o pessoal ficava andando para lá e para cá, na parte de cima da escada. O quarteirão era fechado, né? O quarteirão era fechado. As pessoas faziam o vai e vem, as paqueras, né? Isso toda cidade do interior tem isso, né? E a hora que acabava a sessão de cinema, a praça se enchia mais ainda, que o cinema tinha o quê? 400 lugares que normalmente ficavam lotados. E eram 2 sessões aos domingos, 2 sessões, né? Às 7 às 9. Então, é um mundo que não existe mais. Você vê que com o advento da televisão, matou o cinema em praticamente todas as cidades do interior. Taubaté, por exemplo, onde eu morei, tinha 4 salas de cinema, hoje não tem mais nenhuma. Não foi só aqui que acabou. Hoje o cinema ele praticamente está em shoppings, né? Alguns cinemas de rua se mantêm como o Rox, lá no Rio de Janeiro, né? Alguns cinemas lá em São José dos Campos estão reativando um cinema de rua também, né? Mas o shopping é que é hoje o atrativo do cinema. Mas aqui... são salas menores do shopping, né? Mas funciona, né? Eu vejo lá em Taubaté, nos 2 shoppings que existem, tem muito a procura das pessoas para essas sessões, né? São salas aí de 200 e poucos lugares. Eu lembro lá em Uberaba, né, onde eu nasci, que o maior cinema do país era lá. Ele tinha 1.400 lugares. E eu já cheguei a assistir sessões lá, sentado na escada, porque não tinha lugar para sentar. Você vê como era o público. Hoje esses cinemas, os 4 cinemas da cidade estão fechados. Os cinemas agora estão nos shoppings, né? Daqui a pouco a gente volta falando mais um pouco de literatura e lembrando mais histórias da cidade. Já, já.